Oi, gente, eu sou Fernanda Lanzarin, diretora de comunicação da Federação Nacional dos Arquitetos, e essa é a terceira produção da FNA para o Congresso da UIA 2021. A nossa conversa de hoje vai parar dentro da sala de aula. Nós vamos discutir a importância da universidade e dos grupos de extensão para a formação dos arquitetos e arquitetas para assistência técnica da habitação de interesse social. Olá, eu sou Ormi Hittener Júnior, arquiteto e urbanista, vice-presidente da Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas, e vou mediar a nossa conversa de hoje. Gostaria de agradecer à audiência de todos que nos assistem e convidá-los para o nosso debate sobre a ATIS nas universidades e grupos de extensão. O objetivo dessa conversa é fazermos uma reflexão sobre como o ambiente acadêmico, que forma arquitetos e arquitetas, tem abordado a assistência técnica, e não apenas a sua existência, mas também como uma opção de carreira profissional. Não são todas, mas inúmeras universidades possuem grupos de extensão voltados à prática da TIS. Entretanto, são trabalhos voluntários e muitas vezes com pouca estrutura para transformar e atuar firmemente nas comunidades. Por isso, convido meus colegas de mesa para conversarmos um pouco sobre essa realidade, que, apesar de precária, é muito importante e que saídas podemos encontrar para expandir esse trabalho. Aproveito para convidar a todos a acessarem o QR Code aqui no nosso vídeo e conhecer um pouco mais do trabalho da FNA e da luta sindical. Participem, tragam suas ideias, nós precisamos de entidades fortes e unidas. Agora, eu vou apresentar os nossos convidados, antes de dar a palavra a todos eles. Então, começando com Caio Santo Amore, é arquiteto urbanista e tem atuado profissional e academicamente no campo da moradia popular desde meados dos anos 1990. É membro da assessoria técnica Piabiru, de São Paulo, desde 1998. É também professor em cursos de arquitetura e urbanismo, desde 2005, e está no Departamento de Tecnologia da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, desde 2015. Fez mestrado sobre o Programa de Mutirão e Autogestão da Prefeitura de São Paulo e doutorado sobre instrumentos das ZEIS, Zonas Especiais de Interesse Social, ambos na FAUSP. Regina Bienenstein é arquiteta e urbanista formada pela UFRJ, mestre em arquitetura e urbanismo pela Universidade de Syracuse, doutora em arquitetura e urbanismo pela USP, professora titular de programa de pós-graduação de arquitetura e urbanismo da UF. Participou da criação e coordena o Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos. Principais temas de pesquisa e extensão: planejamento e gestão urbana, assessoria técnica e habitação, regularização fundiária, redesenho urbanístico, planos e projetos populares e conflitos socioespaciais. Lisa Maria Souza de Andrade, arquiteta e urbanista, professora e pesquisadora do programa de pós-graduação da FAU-UNB, líder do grupo de pesquisa e extensão periférico, trabalhos emergentes e vice-líder do grupo de pesquisa Água e Ambiente Construído. Membro do Núcleo de Política, Ciência e Tecnologia e Sociedade, da UNB e do BR Cidades DF e Ondas. Foi coordenadora de extensão, membro da Câmara de Extensão da UNB e coordenadora do escritório modelo Casas. No âmbito do grupo periférico, com trabalhos extensionistas, ganhou vários prêmios co-orientadores de trabalhos finais de graduação e também o prêmio Enamparc 2020 para projetos de extensão menção honrosa. Então, com uma honra muito grande, recebo todos vocês, sejam bem-vindos a essa conversa. E desde já desejo uma boa... Trocamos excelente experiência sobre esse assunto e já passo a palavra para o professor Caio para falar sobre o tema de ATIS e os projetos de extensão. Olá, Ormi. Agradecer muito o convite da FNA para estar aqui nessa conversa. Estou muito honrado de estar aqui ao lado de duas pessoas que são referência para mim, a Regina e a Lisa, que vem desenvolvendo um trabalho muito importante, de fôlego nas suas respectivas universidades, referência em projetos de extensão, e nessa formação crítica de arquitetos urbanistas para atuar junto à sociedade, eu queria, então, nessa primeira rodada, falar brevemente da atuação que eu tenho tido lá na FAUSP,
e em alguns projetos que a gente chama projetos de extensão, né, que são, na verdade, como eu vou procurar demonstrar aqui, uma tentativa da gente realmente cumprir o que diz a Constituição da indissociabilidade, né, entre ensino, pesquisa e extensão, e para contribuir aqui para o debate e para pensar o papel que essas atividades têm na formação, né, de arquitetos urbanistas. Bom, eu queria, então, começar fazendo um brevíssimo relato, assim, do porque eu tinha trabalhado, né, vinha trabalhando na assessoria técnica PEABIRU, desde que me formei, me tornei membro depois que já tinha trabalhado um tempo como estagiário lá, e aí dei aula, né, como me apresentou ali, dei aula, né, em cursos privados de arquitetura e urbanismo, e aí quando entrei na universidade pública, né, também tinha uma suposição de que, bom, agora é outro espaço, um espaço de pesquisa, né, também não diretamente relacionado, como se fosse possível separar, né, a atividade profissional, por assim dizer, da atividade acadêmica. E já fez 6 anos agora, né, de que eu estou docente, né, na USP, e fui percebendo como essa mescla, né, do que é a atividade profissional com a minha atividade acadêmica, ela vai fazendo cada vez mais sentido para mim pessoalmente, porque os estudantes, as estudantes acabam também recorrendo a você, procurando você, e aí vão moldando a sua carreira, né? Isso me deixa muito, muito feliz, assim. Eu queria, então, pedir para a Kimberly compartilhar aqui a imagem, para começar falando essa indissociabilidade, né? Essa é uma imagem, é uma figuração do Saci Pererê, um desenho da Tarsila do Amaral, e ela é uma imagem boa, porque esses dias eu descobri que o Saci, quando você pergunta assim, o Saci não tem a perna esquerda ou a direita? E, na verdade, não é nenhuma das duas. A perna dele, né, a única perna que ele tem é no meio, né? E a gente está muito acostumado a falar, eu mesmo já falei sobre isso várias vezes, né, do tal tripé da universidade, né? Um tripé que é formado pelo ensino, pela pesquisa e pela extensão, pela atividade, né, voltada para a sociedade, né? Quem estuda isso vê claramente nos documentos lá do Fórum de Reitores, né, de pró-reitores de extensão, cultura, enfim. Mas eu tenho debatido isso muito com a minha amiga, minha colega lá na FAO, a Karina Leitão, e ela trouxe essa imagem que eu acho boa da gente pensar que no país do Saci, né, a gente tem que cumprir a tal da indissociabilidade, né, e não pensar num tripé. É um pé só, e pulando, né, de um lado para o outro, para se equilibrar e se manter nas condições que a gente tem, na realidade na qual a gente atua. Queria, então, a partir dessa ideia, né, da indissociabilidade, discutir por que as atividades de extensão, e aí, né, lógico, voltadas especificamente para o campo da assessoria, da assistência técnica,
por que ela não dissossia, né, das atividades de ensino e pesquisa. Eu acabei de voltar, passei a manhã hoje na ocupação Queixadas, aqui é uma ocupação do Luta Popular, e tem um projeto de extensão com alguns alunos lá, com um coletivo de alunos que me chamaram, a gente elaborou o projeto junto, tem um pequeno financiamento em bolsas, em custeio, e os alunos estão lá construindo um barracão relativamente simples, assim, um barracão comunitário para essa ocupação, uma ocupação no município de Cajamar, aqui na região noroeste de São Paulo, né? E a gente passou a manhã hoje lá fazendo uma locação de obra, um gabarito, né? Aquele momento, né, o momento que a gente está ali com os alunos, com moradores, é um momento tão único, né, tão ímpar, porque é onde a gente reúne essas coisas todas, né, o tamanho dessa indissociabilidade. Então, fazer uma locação de obra, ela não é uma atividade de extensão, por estrito senso, tampouco uma atividade de ensino, estrito senso, tampouco uma atividade de pesquisa, mas ela envolve as três coisas, né? Eu me vi, então, ensinando a bater um nível com uma mangueira, né? Coisa que a disciplina de topografia muitas vezes não faz nos cursos de arquitetura, né? A montar um gabarito, qual que é a razão de se montar um gabarito, né? E discutir isso tanto com os moradores que estavam auxiliando na tarefa, quanto com os estudantes, né? E é incrível, assim, a gente vê quando as pessoas vão fazendo as conexões com as coisas que aprenderam no colégio, né? Por que o triângulo 3, 4, 5 ele é útil para você tirar um esquadro num gabarito desse? O que é um nível de mangueira, que é o princípio dos vasos comunicantes, né? Então, a gente estava ali exercendo tudo junto, né? O papel de docente, né? De ensinar, ensinar numa condição dessa, quer dizer, no meio da pandemia, todas as proteções e tal, né, de máscara e distanciamento e tudo, e também um processo que envolveu, na hora que eles estavam construindo, desenhando esse projeto, muita pesquisa sobre treliça, sobre madeira, sobre concreto armado, enfim. Acho que os casos que a gente tem, né, eles ilustram bem esse processo de indissociabilidade. Voltamos a conversar daqui a pouco, então, sobre mais outras experiências. Muito obrigado, Caio. Muito, muito legal essa sua primeira fala, trazendo essa experiência da prática acadêmica, né, dentro das comunidades. Eu acho que, de fato, é um momento em que a gente pode reunir vários disciplinas, né, que às vezes na universidade elas são apresentadas de forma fragmentada, e trazer tudo por um local só, né, ainda com esse envolvimento com a comunidade, né. Então, muito legal, e eu já vou aproveitar e passar a palavra para a professora Lisa, né, para trazer suas considerações iniciais. Você está com o microfone desligado, professora. Desculpa. Muito obrigada, né? É com grande alegria que eu estou aqui, junto com os companheiros, né, companheira Regina e Caio, né? E agradeço a FNA, a Urmi, a Kimberly, a Leonora, a Jefferson e também o BR Cidade que nos une, né? Então, é com grande satisfação que a gente está aqui hoje para debater um pouco sobre assistência, assessoria técnica e extensão universitária. Enfim, a minha experiência, né, vai desde orientadora e coordenadora de escritório modelo, né, conforme o Caio colocou, que os estudantes moldam a vida da gente, é verdade. Eu fui meio que moldada pelo escritório modelo, passei por uma escola, né, dentro da FAUNB, o escritório modelo Casas, né, e assim, eu já fazia extensão, né, desde quando eu dava aula, né, na escola particular, como o Caio falou, né, na minha vida como profissional também trabalhava, né, sempre em Belo Horizonte. Eu formei na UFMG, tive oportunidade de trabalhar, né, nas favelas, enfim, fazia esses trabalhos, né,
Então, eu já tinha uma experiência, né, dessa prática, e também na escola particular, e levei isso para a Universidade de Brasília, né, e aí os estudantes me descobriram, e eu descobri esses estudantes, né, e aí eu fui observando também no História Modelo, né, como a gente tinha uma demanda muito grande, né, e muitas vezes não dava para a gente, né, abraçar tudo. Então, eu descobri também os trabalhos finais de graduação. Foi aí que eu criei o Periférico, né, Trabalhos Emergentes, que hoje é grupo de pesquisa, mas ele começou com um projeto de extensão, diante dessas demandas, né, a gente atender, né, desde projetos de urbanismo para áreas e ocupações informais, né, que precisavam de um plano de bairro, né, então nós já desenvolvemos 2 planos de bairro, né, assim, para comunidades que estão em luta há 20 anos, a Vila Cauí, 40 anos em Brasília, o governo nunca tinha trabalhado com as comunidades a ponto de indicar possibilidades. Então, enfim, então a gente vem, né, trabalhando, né, desde também territórios quilombolas ameaçados, né, são várias temáticas, né, ele chama periférico por isso, né, por trabalhar temas que não são abordados dentro da escola de arquitetura, né, assim também da reforma agrária, né, enfim, fazendo planos espaciais, planejamento espacial no campo, né? Então, são várias práticas, né? Então, eu considero, assim, que a gente tem uma experiência na formação dos estudantes, que é o escritório modelo, né? Que é esse nível de formação política, né? Dentro da escola, é muito importante. O nível de profissionalização, que é esse nível, né? Trabalhos finais de graduação, o nível de especialização, que tem as residências, né? Que o Caio também tem essa oportunidade de São Paulo, a gente agora aqui em Brasília também criando essa residência multiprofissional, ciência, tecnologia e sociedade, né? Habitat, agroecologia, saúde e economia solidária, então estamos com essa perspectiva, né? A própria residência da UFBA, né? Fiz parceria com eles em 2018, também aprender muito com o que eles estão fazendo lá, já com essa experiência, e também, além disso, os próprios mestrandos e doutorandos, né? A gente trabalhar pesquisação, pesquisa e extensão junto, né? Não ter essa tríade ser uma coisa só, né? Mas, além disso, não satisfeita, eu fui parar na administração também, né? Então, fui coordenadora de extensão e da Câmara de Extensão da UNB durante 4 anos e trabalhei muito essa política de extensão, essa política de gestão de extensão, né? Eu colocaria a quadríade, né? É até da Simone Imperatori que trabalha essa abordagem, né? Então, ensino, pesquisa, extensão e gestão, né? Porque a gente tem um gargalo muito grande da gestão dentro da universidade, a gestão da extensão, né? Então, a gente teve um estímulo muito grande dentro da UNB, essa reitora, né? Ela foi reeleita, investe muito em extensão, a nossa decana de extensão, o Gami Amância, fantástico, temos incentivos de bolsa. Então, com isso, eu fui também criando uma política, junto com a minha companheira Vânia Loureiro, né? Que foi minha vice, a gente tentou instalar uma política de gestão, né? Muito baseado nos indicadores brasileiros de extensão universitária do FOR-PROEX, né? Do Fórum de Pró-Reitores. Então, a gente tem que criar uma política de gestão, é uma pirâmide, né, de indicadores, né? A base da pirâmide é essa política. E não adianta a gente ter ações pontuais se a gente não criar uma política para o curso, né? Então, a gente tem que investir nisso, né? Quando eu assumi, a gente tinha 5 trabalhos de extensão, 5 projetos de extensão, dos quais 3 eu assinava, e passamos para 20, né, com os estímulos tanto do decanato de extensão quanto nosso da própria coordenação de extensão. Trabalhar também a infraestrutura, né, o apoio técnico, os professores precisam muito de apoio técnico, são muitas demandas, a extensão requer uma burocracia muito grande, os planos acadêmicos, interligar os planos acadêmicos, que a gente pode falar um pouco depois dessa inserção curricular da extensão, né, nas próprias disciplinas, como é que vai ser isso, a própria relação universidade-sociedade, na qual o BR Cidades nos ajuda muito, né? Eu estou no BR Cidade tem 3 anos, né? Criei 3 fóruns no Núcleo DF Metropolitano com a ajuda dessa coordenação de extensão. Então, a gente pode trabalhar muito essa política universidade-sociedade no âmbito coletivo, não só meu, nas minhas coisas, mas a própria faculdade, levar isso para a pós-graduação, inserir os professores da pós-graduação, e também a produção acadêmica, né? A produção do conhecimento científico ser a partir das vivências, e não ao contrário, como a gente está acostumado a fazer na pós-graduação, né? Então, essa produção do conhecimento a partir da extensão, né, junto, ela faz toda a diferença, né? Muda esse cenário para transformar para a gente levar uma ação transformadora da realidade, né? Que a gente pode depois debater um pouquinho mais, né? Enfim, então são várias experiências que a gente pode
colocar aqui. E uma coisa importante também é falar dos tipos de extensão, né, que se oferece na universidade. Tem essa ação transformadora da realidade, que é que a gente acredita, né, esses professores que estão aqui, mas tem também esse lado mais mercantilista, né, que são essas consultorias, né, que se fazem, ou própria as empresas júnior, né, que estão vindo nessa frente aí, né, e tem também, né, essa parte mais assistencialista, né, que é muito importante debater que tipo de ATIS, que tipo de assistência, assessoria técnica que a gente pode fazer dentro da universidade, né? Eu falo muito que, às vezes, quando o governo quer fazer alguma parceria, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, ao mesmo tempo que a gente pode contribuir, a gente também não pode ser simplesmente um prestador de serviço do governo, né? Porque senão a gente não transforma essa realidade. As políticas são muito viciadas. Então, no território do Distrito Federal, a gente tem hoje mais de 500 ocupações informais, irregulares, né? Que, se a gente for seguir a legislação, o planejamento, a gente não vai sair do lugar. Então, trabalhar para o governo também, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu acho que pode ser uma parceria da comunidade, governo e universidade. Depois a gente fala mais, então. Muito obrigado, professora Lisa. Muito legal essas falas iniciais. Eu acho que já traz um pouco do que a gente vai discutir aí com os demais professores, né? Eu acho que a questão que me chamou já a atenção a essa possibilidade de atuação até fora vamos dizer, do território urbano, né? Quando a gente está falando de quilombolas, às vezes até de comunidades rurais, né? Mostrar que talvez a gente possa atender também outros perfis de comunidade, né? E essa questão da interdisciplinaridade também, de trazer nessa vivência, nessa relação, a professora falou da pesquisação, né? Então, né, é quase que estar junto com eles, né? Numa questão de uma horizontalidade, né, muito legal, né? Então, eu acho que sim, deixou já algumas provocações bem interessantes para as próximas rodadas. Então, muito obrigado e já aproveito de chamar a professora Regina aí para fazer as suas falas iniciais. Professora, seu microfone acho que está desligado. Desculpem, mas um prazer estar aqui com vocês, né? Estivemos juntos, Lisa, Caio e eu, em Florianópolis, há 1 ano e 3 meses, né? Assim, beirando a pandemia, foi um encontro muito interessante e agora, muito bom estar aqui. Queria agradecer o convite à FNA, Jefferson, né? Companheiro de luta, Osmi, Kimberly, esse apoio fantástico. Bom, eu comecei a minha atuação em ATIS, acho que eu sou a mais antiga aqui. Eu comecei já como professora da UF em 1983. Né? Na UF, no curso de arquitetura, nós temos, desde a criação do curso, nós temos 2 disciplinas obrigatórias voltadas para a habitação. E eu, quando entrei na UF, entrei já ministrando projeto, ateliê de projeto voltado para habitação de interesse social. Então, foi dirigido a essa disciplina que uma comunidade de pescadores procurou a UF pedindo apoio técnico na luta que estavam iniciando contra a remoção total. A favela do Gato, no município vizinho aqui de Niterói, onde a UF está sediada. E nós, eu e a professora Maria Elisa, responsáveis pela disciplina, nós resolvemos que estava na hora de aceitar, né, esse desafio. E foi aí que tudo começou, eu costumo brincar, né? Tudo começou, o trabalho do Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e Urbanos, como veio a ser institucionalizado em 86, ele nasceu dessa provocação da própria população, vendo a universidade como um lugar em que ela poderia obter respaldo técnico, que ela poderia ter a comprovação de que era possível permanecer no seu local de origem, né? Estávamos no final da ditadura civil-militar, mas, mesmo assim, começamos o trabalho. Naquela época, a gente não tinha pró-reitoria de extensão, a gente não tinha apoio,
mas nós começamos já com duas características que a gente traz até agora, que já foram até faladas, né? Uma que é a interdisciplinaridade, né? Até as próprias características da comunidade fizeram que a gente procurasse os companheiros da engenharia, das geociências, formamos uma equipe e começamos a desenvolver os projetos e 3, 4 anos depois, todas as reivindicações daquela população estavam atendidas e os pedidos de assessoria técnica não paravam de chegar à UF, né? A gente iniciou logo, a gente transformou o nosso ateliê de projeto, né? Até aquele momento, os alunos faziam exercícios simulados. A partir do pedido da Favela do Gato, eles passaram a enfrentar projetos reais, lógico, com todas as assessorias dos professores das diferentes áreas que eram necessárias naquele momento. Uma outra coisa que se transformou é que nós passamos a associar a pesquisa, porque era um caminho, era um momento em que a gente não tinha legislação completa para tratar do caso, a gente não tinha as ferramentas como dialogar com os moradores, que regras obedecer, então a gente logo iniciou uma pesquisa que estava integrada, de fato, a essa atuação e que fornecia os subsídios que a gente precisava para desenvolver os projetos que eram demandados. Bom, a partir daí, nós temos desenvolvido trabalhos em 4 linhas principais, né? E por que, né, nós desenvolvemos esses trabalhos? Porque a gente acredita que a universidade pública ela tem uma função social que precisa ser exercitada a cada momento, né? Então, nós temos que ter uma universidade pública, gratuita, de qualidade, especialmente socialmente referenciada. E esta é a forma que a gente faz. A gente traz a sociedade para dentro da academia e a academia vai especialmente a esses territórios populares que estão tão abandonados, né? Bom, durante esses são mais de 35 anos, né, de experiência, a gente nunca ficou sem projeto, então isso é uma demanda efetiva da população, é uma demanda para as suas lutas, né? Então, a gente vem, nesse tempo, a gente vem defendendo e produzindo instrumentos técnicos de luta, na luta pela terra e pela moradia e contra a remoção, né? O primeiro, a Favela do Gato, estava ameaçada de remoção. Depois veio um grande conflito fundiário de 5.000 famílias ocupando terras privadas em Niterói, que a combinação da universidade junto com essas comunidades estancou o processo porque conseguimos um decreto de desapropriação da área para fins de regularização fundiária. E mais recentemente, um projeto que se tornou muito conhecido, até porque foi na época das Olimpíadas, a Vila Autódromo, que mereceu até um prêmio internacional, né, onde estávamos nós e a UFRJ. Em 2019, quer dizer, só para ter uma noção, que a remoção ela não saiu da pauta, e que você tem muitas comunidades que buscam apoio contra essa remoção. Um prédio aqui chamado Prédio da Caixa, que luta pela permanência. Fora isso, nós temos a luta por urbanização e regularização fundiária, que nos dá conta de que os municípios absolutamente não estão tratando da questão da moradia. E nós hoje damos assessoria a um fórum de luta pela moradia de Niterói e o Conselho Popular do Rio de Janeiro, que logo de saída, pediu: nós precisamos conhecer as regras que orientam o uso e ocupação do solo, que nos dizem quais são os nossos direitos. Então, fizemos um curso de extensão associado a disciplinas optativas, onde juntamos estudantes de várias áreas e professores também de várias áreas, além de comunidades e além de profissionais recém-formados. Fora isso, a gente participa também ativamente da discussão da política urbana na cidade.
eu faço parte do Conselho Popular, do Conselho de Política Urbana de Niterói, e a gente está acompanhando agora a discussão do plano diretor do Rio e do projeto de revitalização do centro do Rio. Bom, agora o resto que eu tinha me planejado para falar, eu vou falar nas próximas vezes. A gente se programa, mas a gente é apaixonada pelo trabalho, acaba extrapolando o tempo. Só a Lisa que consegue seguir esse tempo. É difícil mesmo, professora. Mas a gente ainda vai ter algumas rodadas para poder aprofundar alguns assuntos, né, dentro desse debate. Né, eu acho que o professor também trouxe pontos muito relevantes aí para a nossa discussão, a questão dos instrumentos técnicos, né, e fortemente, assim como os demais professores, a questão do envolvimento muito com a comunidade, né, então essa relação horizontal, né, da nossa profissão, enquanto a gente exercer essa função social da arquitetura e urbanismo, então é muito interessante, muito importante, até para a formação não só profissional do futuro acadêmico, mas também, né, como um futuro cidadão. Né? E aí eu já aproveito para trazer algumas questões, né, para a gente debater aí na próxima rodada, né, são uma série de reflexões, perguntas, né, para a gente ir aquecendo ainda mais esse debate. Então, pergunto aos professores, vocês têm observado uma mudança, né, no perfil do estudante de arquitetura e urbanismo, né, de forma a enxergar a nossa profissão, né, a futura profissão deles, como potencial para mudanças, né, das desigualdades socioespaciais, né, em nossos territórios? Dentro desse cenário, que ao mesmo tempo que entende a função social da nossa profissão, verifique-se o crescimento de um nicho de mercado para a própria atuação profissional, né? E a TIS, ela tem espaço suficiente dentro das universidades para que isso fique cada vez mais forte, né? Ainda mais agora com a ampliação das horas obrigatórias nas matrizes curriculares, né, para projetos de extensão nos cursos de graduação. Então, já trago essas questões para a gente discutir nessa próxima rodada, né? Então, chamo a professora Lisa para contribuir inicialmente com essas questões. Regina, é muita coisa para falar, então vamos lá. Enfim, eu acho assim que nós temos o desafio, né, da inserção curricular pela frente, né, que agora nós temos a lei, né, a resolução, né, 07/2018 do Conselho Nacional de Educação, do MEC, então, assim, até 2022 todas as escolas vão ter que acreditar 10%, né, desses créditos para extensão, mas é o grande desafio, até a mesma autora Simone Imperatori fala, curricularizar a extensão ou extensionalizar o currículo. Porque a gente só trazer, né, essa possibilidade em disciplinas obrigatórias, em disciplinas optativas, né, enfim, trabalho de finalização, mas se a gente não mudar esse pensamento, né, dessa ação transformadora da realidade para dentro da escola de arquitetura, a gente vai continuar na mesma, né, vai ser uma inserção muito, né, assim, não muito adequada, né, então, os currículos da escola de arquitetura são muito engessados, né, a gente andou estudando várias situações no núcleo docente estruturante, eu fiz parte 6 anos, né, tentamos mudar, é difícil, né, assim, abrir um edital vida estudantil na FAU-UNB, envolvi 12 estudantes, enfim, para debater, mas não tive apoio dos professores, infelizmente, ainda há uma distância ainda do pensamento dos estudantes, né, aos professores, assim, tem esse distanciamento. Então, a gente precisa ter mais flexibilidade nos currículos para poder trazer, né? E a gente tem uma estatística, assim, do Decanato de Extensão da UNB, que apenas 30% dos estudantes faz extensão na universidade. Talvez alguns cursos, às vezes na FAO um pouco mais, né? Mas, enfim, a gente precisa também incluir a pós-graduação, né? Eu tive a oportunidade de participar do Fórum de Pró-Reitores aqui em Brasília, quando eles estavam decidindo essa resolução, e até a pró-reitora da UFRJ me escutou, eu falei assim, vocês têm que colocar um item que também tem que mexer nos planos, né, institucionais da pós, né, porque senão, se os grupos de pesquisas não entrarem, não tem força para criar novos projetos de extensão e os estudantes poderem passar por esses, né, vários tipos de possibilidade. Então,
enfim, é necessário, né, abrir essa frente também. O próprio sistema de cotas, né, assim, como vocês colocaram já, o tipo de estudante que está dentro da universidade mudou, né, eles demandam isso, eles demandam também esses novos programas assistenciais. A gente fez entrevista com os estudantes, né, por mais que a Universidade de Brasília tenha tentado acolher, não é o suficiente. As disciplinas não incluem, né, esse igual como você colocou, né, Urmi, a questão da antropologia, a questão da ecologia, né? Por exemplo, a gente não tem, né, no currículo assentamentos, não tem quilombolas. Então, se você recebe um quilombola, como é que ele passa pelo curso, né, de arquitetura e urbanismo, não tratou desse assunto, ou indígena, né? Eu fui, enfim, avaliadora de PIBIC dos indígenas, né, estudantes indígenas, o que eles mais colocaram nos trabalhos é que não tem umas referências bibliográficas adequadas, né? Então, enfim, não é só a extensão, mas também o próprio ensino, né? Não tem como a gente falar em mudança, né, se não passar pela própria transformação do ensino. Então, é necessário que os cursos de arquitetura se atualizem. Nós temos bons exemplos, assim, o que eu vejo na UFMG, eles partiram para projetos flexíveis, né? Então, você tem 2 anos e meio, eu acho, disciplinas obrigatórias, os outros anos, disciplinas optativas, né? A gente teve uma experiência na FAUNB, assim como a Regina, com disciplina optativa do História Modelo, então a gente pôde desenvolver vários projetos em 2, 3, 4 semestres, né? Em disciplinas optativas. O fato da maior parte do currículo da arquitetura ser obrigatório, né, disciplinas obrigatórias, engessa, porque você não tem flexibilidade. Eu estou fazendo uma experiência agora em disciplina obrigatória, eu estou passando por esse problema, eu quero continuar no próximo semestre, mas muda a turma completamente, né? Então, aí tem que começar tudo de novo, uma coisa que já estava em andamento. Depois a gente fala mais. Obrigado, professora Elisa. Eu já vou encaminhar diretamente a palavra para a professora Regina. E, para variar, está lidando com a máquina. Foi bom que a Lisa introduziu o tema, né? Nós, no NEPU, nós estamos sentindo, como a gente vem lá de trás, a gente hoje sente claramente um reflexo do que foi o sistema de cotas para as universidades públicas brasileiras. Hoje nós temos alunos, bolsistas ou estudantes voluntários que procuram o NEPU porque querem o exercício de uma arquitetura que não está atrelada ao mercado, que não obedece ao que está em vigor, que é o ditame, é a obediência, né, do mercado orientando a formação da cidade. Eles querem um outro tipo de atuação profissional, uma atuação profissional que esteja voltada para a cidade popular. Agora, na universidade, a gente tem que considerar que a universidade não é um espaço uniforme. A universidade reflete os problemas e as visões que estão presentes na sociedade. Então, no nosso corpo docente, entre os estudantes, entre os funcionários, nós temos aqueles que defendem a cidade dos privilégios, né? E temos outros que defendem a cidade popular da classe trabalhadora que tem estado tão abandonada, né? Essa disputa entre visões de cidade que permeia tanto o planejamento quanto o currículo de arquitetura e urbanismo, a gente vem enfrentando ao longo do tempo, né? A gente teve que enfrentar essa disputa, mas hoje a gente acredita que cada vez mais você tem o estudante que está chegando na universidade, ele vai fazer pressão para que a cidade popular se sobreponha sobre a cidade dos privilégios. Para vocês terem uma ideia, nós hoje, na UF, enquanto professor, a gente pode apresentar um projeto de extensão por ano e a gente tem direito a uma bolsa. Só que projetos do tipo que nós desenvolvemos, que são projetos para coletivos populares, para territórios populares, você não desenvolve
com um bolsista unicamente. Fora isso, uma outra coisa que a Lisa chegou a tocar, nós não temos bolsas de extensão para pós-graduandos. Então, hoje a nossa equipe, que está a cada dia aumentando, ela é formada basicamente por estudantes voluntários de graduação e de pós-graduação. E não é só de arquitetura, o que também nos dá um espaço privilegiado de diálogo com vários saberes, né? Várias perspectivas de enfrentamento desses desafios que nós temos que enfrentar na cidade, né? Um outro desafio, que aí eu acho que faz parte dessa opção, se você está ao lado da cidade de direitos ou da cidade popular, é o desafio da gente se despir da nossa posição de poder, de que nós conhecemos, e realmente estabelecer um processo dialógico com a população, reconhecer o saber que essa população tem. Eu não acredito em projetos, seja de planejamento, seja de arquitetura, seja de urbanismo, que são feitos somente a partir da visão do arquiteto. Eu acredito em projetos que são construídos pelos arquitetos em conjunto com as populações que melhor conhecem os seus espaços de moradia, de viver, né? Agora, isto ainda é um desafio, né? Nós ainda temos o vício de fazer belos desenhos, apresentar belos desenhos e querer que a população aprove. Mas a população está cada vez mais ciente e consciente dos seus direitos e ela cada vez participa mais. O que a gente tem como arquiteto que fazer, e tem que botar isso na universidade, é saber escutar, estar disponível e disposto a escutar, e aí sim, a partir daí, fazer as nossas propostas técnicas, porque o nosso conhecimento técnico também é importante. Obrigado, professora Regina. Eu já passo a palavra para o professor Caio. 5 minutos, professora. Obrigado, Armi. Eu queria pegar, então, da pergunta que você colocou, Armi, para essa segunda rodada, e eu tinha pensado também, a partir disso que a Regina trouxe agora, e trouxe também na primeira fala, de um chavão que é muito presente para a gente que trabalha com extensão e tal, a tal da troca de saberes, né? E como isso, muitas vezes, esconde uma necessidade, né, e a importância do próprio saber técnico. E não é esse saber técnico, né, como a Regina chamou a atenção aqui, esse saber técnico que é determinante, né, assim, que é superior, né? A gente fala que estamos no ensino superior, já de cara tem uma ideia errada, né? Mas é interessante de pensar nos planos. A Regina mencionou aqui, a gente também lá na USP, né, na FAUSP, na PABIRU, veio trabalhando nos últimos anos, desde a Copa e tal, com alguns planos populares, a gente tem chamado de planos populares, tem um campo, né, diverso para discutir isso, enfim, mas desses planos em situações onde muitas vezes o próprio Estado é o violador de direitos, né, como a Lisa falou. E a universidade, particularmente a universidade pública, mesmo sendo privada, o papel público que tem uma universidade, na formação de pessoas que vão atuar, né, na cidade, no campo, enfim. A universidade ela é o único Estado presente nesse lugar para lidar, muitas vezes, contra o Estado, né? O caso emblemático da Vila Autódromo, né, que a Regina participou, teve um papel importante, que ela mencionou aqui, enfim. Mas queria chamar atenção para essa ideia de troca de saberes, né? Só que o plano é um saber que importa. O projeto é um saber que importa. Saber tirar um nível é um saber que importa.
e a gente lida, eu acho que tem uma mudança de perfil muito, muito evidente, né, com as políticas de cotas. A FAUSP há 5 anos suspendeu, está numa luta lá para acabar de uma vez, mas suspendeu a prova de habilidade específica, né? Isso fez com que a USP pudesse, com que o vestibular da FAO pudesse aderir ao SISU, né? Dentro da USP, que ele não tinha, não aderia ao SISU, então diversificou as entradas. Isso deu uma diversidade muito grande dos estudantes que estão presentes hoje, né? Vem de muitas regiões diferentes do Brasil e com experiências diferentes de vida e tal, que é uma coisa muito, muito importante, mas tem uma certa um certo abandono do projeto, assim, da importância do projeto. Fala assim, não, mas eu vou projetar, mas para quem e tal. Só que quando você está nesses lugares, você vê que projeto importa e qual é o projeto que importa, né? Qual é o tipo de intervenção que importa? Qual é o plano que importa? Como você comunica esse plano? Para quem são os interlocutores desse plano? Porque tem um momento que é no trabalho junto à comunidade, mas tem um momento de disputa, né, de narrativas, como se diz, junto aos poderes públicos, junto ao Estado, junto a proprietários que estão em vias de remover, né? Então, acho que isso essa é uma mudança importante. E aí, na próxima rodada, eu queria falar mais especificamente sobre o nicho de mercado que o Ormi colocou aqui, que eu acho que é uma pauta importante, inclusive, para ponto de vista sindical, né? Obrigado, professor Caio. Não, essa primeira rodada já trouxe umas contribuições muito interessantes aí, tentar fazer um fechamento, assim, 30 segundos do que vocês trocaram, acho que a questão da troca dos saberes, né, por meio de um processo dialógico, como a professora Regina colocou, né, então, enquanto estudante de arquitetura, né, ele ter essa aprendizado de poder conversar e dialogar, né, com uma linguagem popular, sair às vezes de um tecnicismo que a universidade carrega, né, e poder fazer essa troca de saberes dentro de uma, sem exercer uma certa né, essa questão de relação de poder, né, querendo ou não, né, às vezes o privilégio de estarmos numa universidade, né, pode trazer, de uma forma às vezes até ingênua, mas essa formação, né, em campo permite essa relação, né, de troca, de uma troca dialógica, como a professora bem colocou, e, né, o aluno poder se sentir ali dentro de uma comunidade e poder contribuir, mas também a poder aprender. E aí eu já trago, né, puxando o gancho para a próxima rodada. Então, como que a gente pode fazer, né, como que as instituições de ensino superior podem fazer para expandir os grupos de extensão, os escritórios modelos, né, os canteiros experimentais, como o professor Caio acabou de colocar, né? E como fazer os estudantes irem mais a campo, né, colocarem a mão na massa e se desprender um pouco do uso de softwares, né, e computadores. Né? Eu acho que entra até um pouco nessa questão de dialogar melhor com essa comunidade. Né? E aí também entra, né, no que a professora Elisa colocou em relação à transformação do ensino. Né? Então, a forma da abordagem do meio acadêmico, né, dentro dessas comunidades propicia uma certa vivência social ou esbarra, né, nesse certo tecnicismo comum de algumas práticas acadêmicas. Né? E aí vocês enxergam a necessidade de uma certa formação antropológica para preparar os alunos para essas vivências em campo, até para despilos assim, de certos preconceitos, né? Seriam projetos que demandam, de fato, uma ação interdisciplinar, né? Então, com base, eu acho, em todas essas questões, né, lanço o desafio de vocês contribuir com esse debate aí, trazendo um pouco das suas vivências nessa área. Então, eu já chamo a professora Regina, né, para iniciar essa próxima rodada. Um grande desafio falar sobre todos esses temas, né? Mas, enfim, quer dizer, na verdade, eu acho que é muito importante a gente tentar
colocar cada vez mais, ampliar cada vez mais esses grupos de pesquisa e extensão, né? Eu acho que hoje a gente paulatinamente tem transformado o que era aquela atividade que era meio deslocada, era meio de segunda categoria, ela está entrando na universidade e se articulando com o ensino e a pesquisa. Na verdade, no NEPU, a gente tem uma preocupação. A gente considera o NEPU um espaço que é de formação de futuros profissionais, e por isso nós temos formação na direção de uma cidade que seja democrática, onde todas as parcelas tenham direito ao acesso e tenham o direito, especialmente, em definir que cidade é essa que deseja. Depois, um local de produção, de utilização do conhecimento técnico, que o Caio falou muito bem, como instrumento de luta. Uma vez eu participei de uma audiência pública, onde uma liderança comunitária virou para um arquiteto e disse: mas o que eu quero de você é uma resposta técnica com saberes que eu não tenho. Eu não quero orientação política, porque isso eu defino no movimento, né? Porque a gente também tem esse perigo de, em querendo dialogar, querer dialogar tanto que você acaba colocando as suas diretrizes. Então, o cuidado que a gente tem muito forte no NEPU e que a gente tem que estar permanentemente lembrando o morador é o protagonista da ação. É ele que faz as demandas. E nós estamos aqui para produzir instrumentos técnicos. O Plano Popular de Vila Autódromo, ele foi refeito 5 vezes, não é à toa, porque ele a cada momento precisava ser atualizado para de novo se mostrar como um instrumento de luta. E todos os projetos, agora a gente está com uma regularização fundiária, tentando convencer a prefeitura de que aquela comunidade pode ser regularizada, de novo, como instrumento de luta. Levar o aluno, especialmente o aluno de classe média, que não tem, que hoje não conhece os espaços populares, né? E nós hoje enfrentamos um outro problema, especialmente aqui no Rio, né? Que é a presença do narcotráfico e da milícia, o que se torna um desafio adicional nessa assessoria técnica que a gente pode fazer. Depois a gente também tem, né, um outro desafio, porque a maior parte, e a Lisa apontou no início, a maior parte das demandas dos moradores é para se contrapor às propostas de quem hoje ocupa o poder público. Porque essas propostas que estão desenhadas para a cidade, que vêm dos governos municipais, pelo menos na nossa região, está voltada para a construção da cidade para os negócios. Pobre, absolutamente não tem lugar, né? Então, são vários desafios que a gente tem que enfrentar, e eu acho que esse contato direto com a população desmistifica, dá uma percepção, tira aquela percepção que é passada pela televisão de que nesses espaços só mora bandido, e mostra que existem pessoas, são trabalhadores que constroem a cidade que a gente desfruta e que eles não têm direito de desfrutar. E, para fechar, eu sempre falo, eu digo assim, como eu sou arquiteta, eu posso falar isso. Arquiteto não dá conta sozinho da cidade. Se nós não tivermos juntos com advogados, assistentes sociais, geógrafos, engenheiros, cientistas sociais, antropólogos, nós não conseguimos enfrentar a complexidade que está posta na nossa cidade. E a outra coisa é que também o conhecimento, a modificação, a transformação da nossa sociedade, eu só acredito que ela vai acontecer a partir de um forte movimento popular. Não é a técnica, as leis, tudo isso nós temos, pronto para ser usado
quando o Estatuto da Cidade foi aprovado, eu achei que nós íamos resolver todos os problemas da cidade. Eu achei que a gente ia ter gestões participativas. Ledo engano. Estamos lutando por isso até hoje, né? Todos nós. Obrigado, professora Regina. Eu já passo a palavra para o professor Caio. Então, para retomar o assunto, também o diálogo está excelente, né? Uma delícia, assim, poder escutar a Regina falando essas coisas, acho muito legal. De fato, né, arquitetos, urbanistas não vão dar conta sozinho de nada. Ao mesmo tempo, eu acho que nessa história da troca de saberes, né, e da intenção da interdisciplinaridade, da indisciplinaridade, né, é importante a gente também não se omitir, porque quando você está no campo e não tem um antropólogo a tiracolo, você tem que fazer esse exercício, tem que se qualificar para isso, né? Tem que estudar para isso, tem que saber ouvir, saber escutar, é uma coisa muito difícil, né? Muito difícil, né? Porque a gente também esconde, né, sobre o termo da dialogicidade uma falação, né, um verbalismo, assim. E a dialogicidade é basicamente você saber escutar e aí poder fazer com que a técnica seja colocada a serviço, né? Que a técnica ela é política, a técnica é uma arma, né? Que tem que ser colocada a serviço dos oprimidos, né? Então, a mediação que um arquiteto, que um estudante, que um professor faz num campo desse, né, é uma mediação que ela tem que assumir um lado, ela é uma mediação que é basicamente política. O Nego Bispo, que é um quilombolista, né, um pensador quilombolista, ele fala que quando o rio encontra o outro, ele forma um rio mais forte. E ele faz essa analogia para a troca de saberes, né? Então, é um saber com o outro. Quando encontra, você não troca, não é uma troca de saberes, mas é uma construção de um outro saber, que vem dessa dialogicidade, dessa conjunção de interesses, né, e de luta. Então, acho que esse é o sentido. Assim. Eu queria pegar a questão do nicho de mercado, né? Que eu acho que a lei de assistência técnica e como ela está escrita, que ela menciona projetos de extensão, menciona projetos de extensão universitária e tal, de residência, inclusive, né? O jeito que ela está escrita, tal, ela supõe um campo de nicho profissional. E eu acho que isso é muito perigoso, porque abre o campo para o empreendedorismo individual, para você achar que vê as classes populares como oportunidades de negócio, né? E eu estou fazendo uma discussão há algum tempinho com o Bruno Mello, professor da URGS, sobre as matrizes que fundaram a assessoria técnica, né? E as matrizes que fundaram a assessoria técnica, tem algumas, a gente pode ver no Carlos Nelson, no Grupo Quadra, né? Colega da Regina ali na UF, né? Ainda nos anos 60, a matriz paulistana aqui dos mutirões com autogestão, e a matriz gaúcha da ETME e do papel que teve o Clóvis e tal, elas são matrizes que vão se encontrando, né? Nesses períodos históricos se encontram nos anos 70, nos anos 80, enfim. Nenhuma dessas matrizes, se a gente for pensar isso como uma matriz, como se fosse uma madeira, né, onde você faz uma gravura que vai se reproduzir depois, de maneiras diferentes, né? Nenhuma dessas matrizes estava pautada por um nicho de mercado, por criar campo de trabalho para arquiteto. Né? O Clóvis funda o sindicato, né, de arquitetos no Rio Grande do Sul, funda a FNA, funda a CUT, né? Funda o Partido dos Trabalhadores, né?
A Hermínia Maricato, Nabil Bonduque, que estavam aqui no governo Erundina, estão fundando um modo do Estado atuar em conjunção com movimentos sociais, né? Com espaços para que os movimentos operem os recursos públicos diretamente, né? E o Carlos Nelson, por exemplo, o Grupo Quadra todo, não estava preocupado em criar um campo de trabalho para arquitetos, estava inventando uma forma de intervenção sobre as favelas que não era de extinguir aqueles territórios simplesmente, mas de considerá-los e poder urbanizar, né? Como ele diz lá que a desordem é uma ordem que tem que ser vista de outra maneira, né? Você tem que ver a ordem de outra maneira. Acho que acho que essa é uma pauta importante, né, para a gente levar e disputar o sentido próprio da assessoria técnica, não como vamos agora criar um campo de trabalho para arquitetos. Os arquitetos não têm outra escolha. Quem contrata arquiteto, com o Estado que nós temos hoje, né, e com uma desigualdade de renda absurda que a gente tem hoje, quem tem capacidade para contratar arquitetos é menos de 0,5% da população brasileira. Nós não temos outra escolha, e nós não temos outra escolha não é por uma questão de mercado, mas é pelo país que a gente quer construir, pela sociedade que a gente quer construir. Enquanto a gente ficar num campo da categoria profissional, a gente está perdido. Se a gente não criar uma interlocução direta com a sociedade para dizer que a gente pode ser útil, que a gente tem que arquitetos urbanistas têm utilidade para a sociedade como um todo. Fantástico, Caio. Muito legal. Bom, já vou passar diretamente para a professora Lisa aí, para fechar essa rodada. Dá vontade de ficar escutando os dois aqui. Muito bom. Enfim, dando continuidade ao que os dois falaram, muito, muito legal. O verdadeiro compromisso para o Paulo Freire, né, é o compromisso solidário. O compromisso profissional é aquele solidário. Então, não faz sentido uma escola pública, uma universidade pública, não ter esse compromisso solidário, né? Esses gestos amorosos, que é o que a gente vem trabalhando no grupo periférico, enfim, com os estudantes e todos esses professores maravilhosos que falaram aqui. Sobre o instrumento, né, a técnica, eu concordo muito com o que a Regina colocou, Caio, né, assim, além dessa troca de saberes, a ecologia de saberes, né, também, que o Boaventura traz, né, mas também a mudança da política cognitiva, né, assim, nós temos um problema, assim, que essa tecnologia não chega para a maior parte da sociedade, nós temos que mudar a nossa maneira de trabalhar a tecnologia, os códigos, né, então, a extensão, ela propicia isso, né, então, a gente vem trabalhando, né, no Núcleo de Política, Ciência, Tecnologia e Sociedade também, contra a neutralidade da ciência, né, a neutralidade da tecnologia, lembrando o Renato Dagnino, o professor Ricardo Neder, né, o próprio projeto latino-americano, né, de tecnologia social, né, enfim, a gente fazer, né, esse enfrentamento, né, de que qualquer forma, né, acho que foi o Caio que falou isso, não é neutro, qualquer maneira de se posicionar tecnicamente não é neutro. Então, a gente vai aprendendo muito, né, essa adequação sociotécnica. Então, nos territórios, a gente preocupa, né, sempre em fazer esse envolvimento inicial, né, entender o território a partir das pessoas do lugar, fazer esse diagnóstico participativo, né, agora com a pandemia, a gente não podendo nos territórios, as pessoas do lugar, né, nos ajudaram nos trabalhos finais da graduação, as mulheres poderosas aplicaram o questionário para a gente e foram para a banca ver o resultado desse questionário, o que os meninos fizeram, assim, olha a dificuldade com a pandemia, né, enfim, a gente tentando levar, porque a gente, nos territórios, a gente também trabalha nas oficinas, as táticas, né, urbanas, né, desde caminhadas, enfim, jogos, enfim, festinhas, né, enfim, essas trocas você vai conhecendo as pessoas, né, enfim, esse design interativo, né, minha tese de doutorado, eu tentei trabalhar um pouco esse saber transdisciplinar, né, que mudar um pouco a visão do arquiteto urbanista para essa visão mais transdisciplinar, né, pelos códigos, eu trabalho com a linguagem dos padrões, né, herdando do Gustavo Alexander, então, entender muito esses saberes autoconstruídos, mas também esses códigos, né, que como que a gente vai levar isso para o próprio estudante de arquitetura, né, que é imposto para ele fazer um projeto, pegar o papel em branco, e daí, olha, você seja criativo, né? Não, existem
processos de projeto que precisam ser muito melhorados dentro da escola de arquitetura, e a extensão, ela propicia muito isso, né, da gente aprender essas novas maneiras de trabalhar, né, esse design interativo, né, construir cenários, e, igual a Regina falou, o projeto, ele não é estático, e a gente ensina na escola de arquitetura que o projeto é estático, não, você vai fazer isso, pá, pá, pá. Não, não é, você pode fazer várias vezes, porque, na verdade, né, a comunidade está em constante mudança ali, os anseios, as demandas, e foi muito importante a Regina falar que eles demandam, sim, projetos, né, porque está agora essa questão de que nas escolas de arquitetura, alguns professores não projeto, né, assim, não podemos fazer projeto, não, né? Então, assim, não podemos fazer projeto da maneira tradicional, né? Existem outras maneiras de fazer projeto, e eles sim precisam né, desses projetos. Então, por exemplo, para ter uma regularização fundiária, precisa de um projeto de urbanismo, isso custa mais de R$ 2 milhões. Então, olha a potencialidade das escolas de arquitetura, aqui do DF nós somos 11 escolas, né, contando as particulares. Então, imagina se todos pudessem fazer projetos de urbanismo, né, que fossem modificados ao longo do processo, né, enfim, daria para a gente fazer um trabalho muito mais né, de educação também. Só para finalizar, eu gostaria de falar da parte ambiental. Eu acho que também essa questão ambiental, né, vem junto com a social, né, essa convergência socioecológica, né, trabalhar as estratégias de sobrevivência do ser humano, né, desde o abrigo, a questão da água, da energia, né, dos processos de saneamento, né, com essas tecnologias sociais, né, tratamentos. Então, assim, a gente tem que trazer isso muito forte, porque ainda da escola de arquitetura é muito comum, aquele professor trabalha mais com ecologia, aquele professor trabalha mais com a parte ambiental. Não existe isso. Nós temos que trabalhar com a parte ambiental, né? Então, a questão da água, assim, já está claro que as pessoas talvez não consigam morar na cidade por falta de água, né? Então, se a gente não trabalhar isso, e às vezes as respostas estão nesses assentamentos, eles já fazem um saneamento, né? Às vezes que com pouco recurso, você vai fazer uma tecnologia social e vai ter, fica esperando grandes investimentos de saneamento que não vai sair nunca, grandes obras, né? Então, enfim, essa questão ambiental é fundamental e eles passam por esse processo de injustiça ambiental a todo tempo, né? De expulsão dos territórios. Enfim. Nossa, não, concordo 100% com você, Lisa, porque, né, vamos dizer, a gente trabalhar com assistência técnica, ela, né, deveria, projeto de extensão, assistência técnica, extrapola a questão da habitação do projeto de arquitetura em si. Se a gente for trazer o viés ambiental, né, que é fundamental para esses territórios, muitas dessas comunidades estão em áreas de preservação, né, e aí a gente poder trazer a questão da infraestrutura verde, das soluções baseadas na natureza, como forma de criar ambientes com dignidade para todas essas comunidades, né, e aí me vem a extensão, né, como uma proposta de trazer essa interculturalidade, né, entre garantir que docentes, discentes e uma comunidade possam trocar esses saberes aí dentro da questão ambiental. Aí me vem o LEF, né, que traz essa questão da racionalidade ambiental, né, que também essa crítica, essa racionalidade científica, né, que a senhora comentou sobre essa neutralidade da academia. Então, é importante a gente trazer essa questão também, né, da quebra, dessa ruptura desse paradigma, assim, de como o ensino, a formação, né, tem se dado aí nos últimos anos, né, e mostrando que nas nossas cidades, e a nossa cidade é fruto de um processo de colonialidade, né, que a gente não entrou em questões do racismo estrutural, a gente não entrou em questões de uma sociedade muito patriarcal, né, da questão de gênero, né, tudo isso, né, faz parte, são elementos que entram na construção, acho que desse trabalho comunitário, que todos vocês colocaram muito bem. Então, garantir ao estudante essa participação, essa vivência, né, trazendo todos esses fatores que vão trazer essa reflexão para ele ali, eu acho que só a extensão pode garantir isso, né? Então, a nossa live está terminando, né? Então, eu gostaria agora de chamar os professores para fazer suas falas finais, assim, 2 minutos, né, para
sobre as considerações finais. Então, chamo o professor Caio aí para trazer aí suas palavras finais, professor. Se eu soubesse que tinha essa, eu tinha deixado para ler aquele trechinho antes. Tinha deixado para ler, não tinha lido antes, né? Não, queria só... Então, não vou usar meus 2 minutos, já que eu consumi mais antes. Eu queria agradecer a oportunidade, o convite, agradecer o apoio da Kimberly aqui, da FNA. Tive uma conversa muito boa com a Leonora, né? Antes, assim, para pensar nas lives. Acho que a gente está isso aqui é um evento é um evento né, é uma live dentro de um evento de arquitetos para arquitetos, né, do clubinho de arquitetos, a gente poder fazer e poder ter uma discussão aqui que amplie o nosso debate para a sociedade é uma coisa muito importante. Então, parabenizar a FNA por estar cavando esse espaço no UIA e agradecer, mandar um beijo para a Lisa, para a Regina, e que a gente possa se ver presencialmente em breve. Comer aquelas ostras que a gente comeu lá em Florianópolis, no nosso último evento público, em fevereiro de 2019. Legal. Professora Lisa. Lembrando a nossa arquiteta do ano, Marinês Sugai, né, que nos recebeu lá, né, enfim. Turma maravilhosa essa. Então, realmente agradecer de novo, né, a FNA, esse papel maravilhoso que vocês vêm cumprindo aí, né, nessa gestão, né, Leonora, Mi, assim, enfim, agradecer demais, Kimberly, aí pela ajuda, né. Enfim, eu só também lembrando uma frase que o Caio falou do Marx, né? Eu lembrei do Bob Marley, né? Hoje eu li essa frase dele, né? Eu gosto muito do Bob Marley e ele falou de a vida não faz sentido para mim se não for para ajudar as pessoas, né? Enfim, é isso, né? Nós que estamos na extensão temos esse papel, né? Assim, não faz sentido a gente ficar ali pensando nos projetinhos individuais, umas coisas que não, né, que não seja coletiva, que não seja para transformar, né, gerar ações transformadoras da realidade, né? Então, é isso que a gente deixa como mensagem para os que estão entrando na escola de arquitetura. É uma profissão maravilhosa, é uma profissão linda, então recomendo muito, mas existem outras maneiras da gente praticar essa profissão aí. Muito obrigada. Obrigada, professora Lisa. E eu passo para a professora Regina, assim, suas considerações finais. Bom, queria, lógico, agradecer, né? Foi ótimo encontrar Lisa, Caio, né? Depois daquela nossa última experiência de vida, né? Do lado de fora da casa, pelo menos para mim foi, né? Mas eu queria, assim, eu fico muito angustiada de ver, muitas vezes, essa lei de Ati ser usada de uma forma que eu discordo completamente. Eu acho que a gente tem um grande desafio, o Caio colocou, acho que todos nós colocamos, né, que é definir que ATIs que a gente quer. Né? E eu defendo uma ATIs que possa emancipar, que possa dar voz, que possa dar protagonismo para os movimentos sociais. Né? Mas a gente vê, especialmente aqui no Rio e nos municípios do entorno, a gente vê que a ATI está sendo usada para dizer nós estamos fazendo, e aí são pequenas obras que nem especialmente as universidades privadas, os alunos nem diálogo têm com os moradores, é o técnico da prefeitura que dialoga com os moradores, traz as necessidades, e aí a prefeitura divulga como se estivesse atendendo a lei de assessoria técnica. Eu acho que a gente tem um grande desafio, porque essa é a sociedade que estamos, e agora, né, a gente está vendo o desmonte dos direitos que nós lutamos tanto para conseguir, vidas foram perdidas para conseguirmos ter o que a gente tinha até pouco tempo. Né? A última, essa privatização da Eletrobras, eu estava vendo um debate, uma coisa inconcebível como é que esse país está sendo destroçado, né?
com esta pandemia, com esse número de mortes de brasileiros, né? E com essa ameaça agora direto para a universidade pública, com esse contingenciamento de recursos que está deixando a míngua, mas a gente está resistindo. E agora a notícia de que começa o patrulhamento ideológico dentro das universidades. A luta que nós temos pela frente é grande, mas eventos como esses nos fortalecem, não estamos sozinhos. Temos um grupo grande, um coletivo que vai ajudar a gente a participar dela e a vencer, e não vai demorar. Daqui a pouco a gente vai estar junto, na rua. Obrigada. Eu que agradeço, né, a todos vocês, professora Lisa, professora Regina, professor Caio. Foi sensacional esse momento com vocês, né? Um aprendizado, eu acho que para todos que vão acompanhar, estão acompanhando essa transmissão, vão parar no mínimo para pensar muito sobre o que nós queremos com a TIS, o papel da universidade, né, o papel da extensão. Eu acho que vocês trouxeram de uma forma brilhante todas essas questões que a gente procurou provocá-los e saímos, né, muito bem, muito felizes com as respostas, né, com o retorno que vocês deram sobre esse tema, né? Então, gostaria de agradecer em nome da FNA o aceite de vocês participarem desse evento com a gente, agradecer quem está acompanhando, né, essa conversa aqui com os professores, né, e informando, né, que a live, né, vai ficar disponível na plataforma exclusiva do 27º Congresso da UIA 2021 e no canal do YouTube da FNA. Então, ouça o nosso podcast, o FNA Cast, está disponível no SoundCloud e no Spotify, né? E vocês podem acompanhar as novidades da FNA dentro das nossas redes sociais, né? A FNA_Federação no Instagram, a @FNA Imprensa no Twitter, e a Federação Nacional dos Arquitetos e Urbanistas no Facebook. Gostaria de agradecer, então, mais uma vez. Até uma próxima. Muito obrigado. Obrigada. Professoras. Obrigada a todas. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Tchau, Ormi, um abraço. Mesmo. Obrigado. Até a próxima. Essa foi a terceira produção da FNA para o IA 2021. Agradecemos a sua participação e esperamos seguir debatendo sobre arquitetura e as nossas cidades. Até a próxima!